2023, quase 2024, e o que está acontecendo com a fotografia? Antes de mais nada e antes de entrar no tema desse vídeo, eu quero deixar claro que não se trata de uma reclamação. É uma constatação, ou talvez, muito melhor, uma reflexão. Pois que poucas horas atrás eu estava numa farmácia aqui perto de casa, e as farmácias aqui se parecem muito mais com lojas de conveniência do que farmácias mesmo, e eu parei para dar uma folhada em algumas revistas. Eis então que vejo uma edição da National Geographic chamada Pictures of the Year 2023, ou As Imagens do Ano de 2023. Não é novidade ou é quase redundante falar que National Geographic e fotografias espetaculares andam lado a lado e são quase sinônimos. Bom, quando eu vi a revista na banca, na hora eu me empolguei e peguei a edição para folhear, já considerando levar a revista para casa. E eu fui passando, até que eu cheguei no final da edição, parei, pensei e voltei para o início. E fui passando mais uma vez, e eu pensei, cara, será que é isso que foi o melhor que apareceu na revista em 2023? De novo, de forma alguma eu quero que isso se pareça com uma crítica aos profissionais que estão na edição da revista. Eu jamais faria isso. Mas quando se trata de National Geographic, a régua é muito, mas muito alta. Aí eu olhei para o lado e vi essa revista aqui. Essa edição eu acho que merecia inclusive ser um livro e não uma revista, de tão incrível que é o conteúdo. Ok, justiça seja feita, aqui tem as ditas as 100 mais influentes fotografias da história, então a gente está falando do topo do topo do topo, mas inclusive tem fotos da National Geographic aqui nessa edição. Aí eu olho para o lado e vejo uma edição de outra revista, a Canadian Geographic, ou o melhor da Canadian Geographic de 2023. Eu comecei a folhear a revista da mesma forma que eu fiz com a National Geographic e, para minha surpresa, imagens incrivelmente mais impactantes e até mesmo tecnicamente mais difíceis e mais apuradas. Na verdade, as imagens dessa edição são um deleite, uma mais linda do que a outra. Aí eu larguei essa revista e voltei para a National Geographic e comecei a folhear mais uma vez para ver se eu não estava sendo injusto. Ou até mesmo se essas fotos não estavam inseridas em algum contexto específico que eu pudesse estar ignorando. Mas a minha impressão não mudou. E mesmo assim, em anos passados, edições similares dessa revista, as fotos falavam por si só. Então eu cheguei em casa, procurei as fotos ou algumas delas na internet e, de novo, eu não estou dizendo que as fotos não são boas, mas elas são apenas boas. E quando se trata de National Geographic, pelo menos eu quero ficar mesmerizado olhando cada uma delas. E aí eu comecei a pensar, será que o problema não sou eu? Será que a raiz do problema não está na internet, no excesso de informação que eu tenho recebido, no excesso de fotografia que nós, fotógrafos, somos bombardeados a toda hora? Eu tenho certeza que se eu abrir os meus feeds em redes sociais agora e ficar uns 10 minutos no Instagram rolando, ou no Vero, ou no Twitter, ou no X, como queiram, eu vou ver fotos muito mais impressionantes e que vão me tocar muito mais e que vão despertar muito mais a minha curiosidade. E aí eu fui além na minha reflexão. Talvez, se eu tivesse visto essas fotos da National Geographic há 15 ou 20 anos, talvez eu tivesse a reação que eu achei que eu teria. Mas o ponto todo é que hoje o acesso à fotografia é muito maior do que era nas antigas. E eu posso muito bem descer no parque, que fica a 200 metros aqui da minha casa, e encontrar um bocado de gente fotografando e fotografando muito bem e publicando essas imagens em tudo que é lugar na internet. Ou mesmo na própria comunidade de fotógrafos de natureza aqui em Toronto, eu poderia apontar para um bocado de gente que fez fotos muito mais impressionantes nesse último ano que passou, quando eu comparo elas com as que eu vi na National Geographic. Ou seja, há muito mais concorrência, há muito mais gente com bons equipamentos e se colocando em situações que resultam em grandes fotos.
Ou até mesmo eu imagino que a revista tenha sim, ou que os fotógrafos da revista tenham sim produzido fotos muito mais incríveis dessas que estão nessa edição comemorativa. E talvez não entraram por uma questão editorial, sei lá. E uma última reflexão. A fotografia, cobrindo excelentes pautas, é claro, sempre foi um componente chave do storytelling que a National Geographic sempre produziu. E eu me pergunto, será que no longo prazo isso não vai, esse cenário não vai enfraquecer um pouco o prestígio do conteúdo deles, havendo tantas outras opções num nível de National Geographic, mas em outros lugares? Sinceramente, eu espero que não. Bom, se vocês tiverem acesso, olhem a revista, olhem as fotos e tirem suas próprias conclusões. Para mim foi um tanto decepcionante. E aí, o que vocês acham? Eu estou viajando ou essa é uma reflexão válida?